Amém. Boa noite, queridos e queridas. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? É uma alegria grande para mim podermos estar aqui. Esse encontro já havia sido marcado há mais tempo, mas aprove o Senhor que ele acontecesse hoje. Amém? Vim juntamente com a minha família. Por favor, fique de pé. Meus filhos, meu esposo estão me acompanhando, minha nora. Venho sobre a bênção do meu pastor, ali da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Fonte Grande. E estou muito feliz em poder estar aqui, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Maravilhado com a apresentação das crianças. Lindo demais. O Senhor disse, se não buscarmos o reino como elas, não seremos dignos do reino. E eu fico maravilhada de ver como que as crianças, elas ficam à vontade na casa do Pai. Eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava ministrando numa igreja e havia uma criança de mais ou menos 3 anos, uma menina no colo do pai, e ela sempre se desprendia do colo do pai e queria vir em direção ao altar. O pai corria e pegava e trazia ela de volta. Obrigada, linda. E ela desprendia de novo e corria em direção ao altar. Aí eu disse para o pai assim, deixa ela, vamos ver o que é que ela quer. Ela subiu ao altar, ela pegou o vidro de óleo da unção, entregou para mim e fez assim para mim. Ela pediu que eu a ungisse. Eu falei, Jesus é muita pureza, né? E eles ficam à vontade na casa do Pai. Parabéns, crianças. Linda apresentação de vocês. Abram comigo as suas Bíblias. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Certo? E qual é esse caminho que parece bom aos nossos olhos, mas que no final nos conduz à morte? É o caminho que não segue a direção certa. E qual é a direção certa? É a direção apontada por Jesus. Nós vamos ver, através da palavra, que Jesus, ele sempre aponta a direção certa. Ele sempre irá nos apontar a direção certa. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Pai querido, eis aqui a tua palavra, que é tudo que nós precisamos, Pai. Ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. E mais do que isso, Pai, quando ela é dispensada, ela faz aquilo que apraz o seu coração. Pai, nós precisamos de ouvir a tua voz. Nós precisamos de entender a direção que o Senhor tem apontado para nós. E para isso, Pai, nós damos total liberdade ao Espírito Santo do Senhor, que nos ajude, que nos auxilie no entendimento da tua palavra, para que a tua vontade seja feita e para que o teu nome seja exaltado. Amém. Glória a Deus. Ontem à noite eu estava lendo o livro de Apocalipse, as cartas escritas às igrejas, e eu fiquei pensando, eu falei, como seria se nós, igreja do século 21, como seria se nós recebêssemos uma carta, como seria essa carta? Nas cartas que nós vimos em Apocalipse,
exaltado as qualidades da igreja, e depois o Senhor, Ele vem trazendo a necessidade de alinhamento em algumas áreas. E eu fiquei pensando, eu falei, como que seria uma carta endereçada a nós, igreja do século 21? Temos avançado muito, até por causa mesmo do apoio da tecnologia, da facilidade do meio de transporte. A igreja, ela tem avançado muito. Mas eu creio que o Senhor iria nos dizer que Ele teria contra nós, porque temos recuado no momento da dificuldade. No momento da luta, nós temos recuado. Nós temos recebido na nossa igreja muitas famílias, e elas têm chegado para nós dizendo que elas estão procurando um lugar para congregar, porque os seus ministérios, os ministérios que elas faziam parte, fecharam as portas. Ministérios menores. E por que que isso aconteceu? Porque a igreja, ela tem usado a questão da pandemia para justificar o seu recuo, a sua falta. E as igrejas, elas têm fechado porque as pessoas têm deixado de compartilhar da sua, como que eu posso dizer, deixado de compartilhar da sua responsabilidade quanto ao sustento da casa de Deus. Então, eu não tenho ido à igreja por causa da pandemia, e eu aproveito e nesse tempo, eu não contribuo com o meu dízimo e com a minha oferta. E igrejas têm fechado as portas. Um pastor amigo me disse, pastora, uma família da igreja me procurou e disse, pastor, o senhor precisa entender que nós não viremos na igreja durante esse tempo, por causa da pandemia, nós precisamos nos preservar. E ele disse para mim, infelizmente, toda aquela família adoeceu. E em contrapartida, na minha igreja, ele dizendo, não há um caso de alguém frequentando os cultos que fosse infectado. Então, a igreja do século 21, ela tem recuado no momento da luta, no momento da dificuldade. Nós temos acesso à tecnologia e por ela nós sabemos como nos comportar e como nos preservar, e por isso estamos aqui. Se não fosse assim, eu creio que essa igreja não estaria com as portas abertas, mas estamos aqui em segurança, com todos os protocolos. Não temos motivo nem justificativas para voltarmos atrás. Quando nós começamos a leitura do livro de Atos, o início da igreja primitiva, mas que bênção, que intrepidez, que autoridade dos apóstolos, que intrepidez, que coragem. Nós vimos João, Pedro, chegando diante das autoridades e dizendo, olha, podem nos prender, mas não deixaremos de falar desse nome. Eles eram presos, eles eram açoitados. E ele lhes dava uma condição, vocês serão soltos, mas não toquem mais no nome de Jesus, não falem mais desse nome, não falem mais desse homem. E eles diziam às autoridades, mas é impossível que deixemos de falar daquilo que nós vimos e ouvimos.
Mas nós não podemos esquecer que esses mesmos discípulos que nós vimos no início do livro de Atos, com essa ousadia, com essa intrepidez, foram os mesmos que recuaram quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado. Foram os mesmos que Jesus os achou ali escondidos dentro de uma casa, com medo das autoridades da época. Mas e por quê? Por que que quando nós vimos o livro de Atos, nós vimos Pedro, que se acovardou, dizendo que não conhecia Jesus, que negou Jesus 3 vezes. E nós vimos Pedro ali no livro de Atos, que com uma pregação, mais de 3.000 pessoas foram salvas, se converteram. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Nós precisamos entender uma coisa. E nós vamos aprender essa noite com o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele tem compromisso conosco para a eternidade. Amém? Ele tem compromisso. O compromisso de Jesus conosco é para a eternidade. E a igreja, ela não tem compreendido isso, e ela tem querido viver esse tempo aqui, nesse momento, nesse lugar, sendo que o compromisso do Senhor é para a eternidade. E se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, nós vamos ver que Jesus, Ele colocou no coração dos discípulos a visão de eternidade antes deles se separarem. E nós vemos os discípulos ousados, intérpretos, quando eles conseguiram entender essa direção. A direção certa, a direção que aponta para a eternidade. Se nós pegarmos o capítulo 14 do Evangelho de João, eu falo que, para mim particularmente, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Era um momento difícil que havia chegado, quando os discípulos e Jesus, eles iriam se separar, porque Jesus, ele ia para a cruz, e ele sabia que depois ele voltaria ao Pai. E quando nós lemos o capítulo 14, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos sentir, ele é carregado desse sentimento da tristeza da separação. E a tristeza da separação, ela só pode ser amenizada com a expectativa do reencontro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Está ali o meu filho mais velho. Nós nunca havíamos separado. Aí mês passado ele falou assim: mãe, eu vou ter que passar uma semana fora, numa cidade vizinha, vou trabalhar numa cidade fora. E ele foi, ficou uma semana longe. Ai, mas que tristeza. Ai, que saudade. Nunca tinha me separado tanto tempo dele. Mas ele voltou. Ele voltou e ele disse: olha, mãe, daqui uns dias eu vou voltar e agora vão ser 2 semanas. Eu fiz: Jesus, meu Deus. E a semana não passava. E o tempo não passava. E a casa vazia. E a saudade grande. Até o dia que ele chegou, ele ligou e falou: mãe, consegui adiantar a volta, amanhã eu estou aqui. A expectativa do reencontro. A expectativa do reencontro é que fez com que essa ausência, ela fosse,
para que ela fosse minimizada, porque eu sabia que eu iria revê-lo, que eu iria ver de novo. E Jesus, ele começa o capítulo 14, falando justamente isso com seus discípulos. Vou ler para você. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, não vai ser fácil. Nós estivemos juntos, vocês estiveram comigo, vocês foram minhas testemunhas, comemos juntos, estivemos juntos. Momentaneamente iremos nos separar. Mas não temam, não perturbem o coração de vocês, porque eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou para a casa do meu Pai preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Nós iremos nos reencontrar. Amém? E nós estamos dentro dessa promessa. Porque no capítulo 17, quando Jesus ele está orando, ele ora não apenas pelos discípulos, mas ele ora por mim e ele ora por você, quando ele diz ao Pai que ele não orava apenas por eles, mas também por aqueles que haveriam a vir a crer através da mensagem dos apóstolos. Então ele ora por mim e por você, e nós estamos incluídos nessa promessa. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Estaremos juntos novamente. E Jesus ainda diz para eles assim, que nós não estaríamos sozinhos. Que eles não estariam sozinhos. Jesus, ele deixou bem claro aos seus discípulos de como que seria a vida deles depois da ida dele para o Pai, depois dessa separação. E Jesus disse, olha, vocês serão humilhados por causa de mim, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, eles odiaram a mim, odiarão vocês também. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E aqui nós entendemos que o compromisso do Senhor com uma vida sem dor, sem morte, é na eternidade, não é aqui. O compromisso de Jesus com uma vida sem dor, sem morte, é na eternidade. É quando nós estivermos lá, quando Ele vier nos buscar, como Ele disse aos seus discípulos. Aí sim, quando nós estivermos lá, naquele grande dia, naquela cidade, que o livro de Apocalipse nos descreve tão bem, que ali não haverá mais dor. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não precisará haver mais luz, porque o Senhor iluminará a cidade e nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. A promessa de uma vida sem dor, uma vida sem luta é na eternidade, ela não é aqui. Ela não é aqui.
Mas aqui nós temos a garantia de sermos sustentados em nossas lutas e em nossas provações. Amém? O Senhor, Ele nos dá a garantia de sermos sustentados. Olha o que Ele continua dizendo aos seus discípulos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E enquanto eu não volto para buscar, para tomar para mim mesmo, eu vos deixo o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai caminhar com você. Ele estará em vós e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é Ele que vai te garantir o sustento na hora da dificuldade. É Ele que vai estar contigo na hora da luta. O Espírito Santo de Deus. Olha para mim. Quando eu ainda estava trabalhando na escola, que eu não estou mais, eu trabalhei com um aluno na sua casa, porque essa criança, ela adoeceu. Ela foi vítima de um tumor, de um câncer aos 3 anos de idade. E eu, como professora, fui deslocada para trabalhar com essa criança. Trabalhei com ele 2 anos e meio na sua casa. E pude acompanhar essa família, acompanhar essa criança. A história dessa criança é o seguinte: com os 3 anos de idade foi descoberto que ela tinha um tumor no rim. Passou pela cirurgia, passou pela quimioterapia, teve um alívio. Os pais respiraram aliviados. Quando ela fez 6 anos, ela teve novamente um tumor no pulmão. Passou por cirurgia, passou pela quimioterapia. O alívio. Mas quando essa criança completou 10 anos de idade, ela voltou a ter um tumor na cabeça. Novamente, passou por uma cirurgia, passou pelo processo de quimioterapia, e um dia eu fui visitá-la e eu disse para a mãe, mas que alegria, nós vencemos de novo. E a mãe dessa criança disse para mim: eu não consigo me alegrar. Você sabe disso. Eu não consigo me alegrar. Porque eu tenho muito medo de que há alguns anos eu possa receber essa notícia novamente. Meus queridos, eu não tinha uma palavra. Humanamente, eu não tinha nenhuma palavra para dar àquela mulher. Porque se você me perguntar o porquê, eu também não sei te responder. O porquê daquela criança passar por essa prova tão grande, eu também não sei te responder. Eu sei o que a Bíblia diz, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Que um propósito o Senhor tem, eu creio. E esse propósito Ele já tem cumprido. Essa criança, ela tem confundido a medicina. Essa criança, por onde ela passa, as pessoas podem enxergar Jesus na sua vida. E ali, conversando com aquela mãe, ela dizia: eu não consigo me alegrar. E eu disse: o que eu digo? Falei: Jesus, eu não tenho uma palavra para dar para essa mãe.
Mas o Espírito Santo me deu a palavra. O Espírito Santo me deu a palavra e ele diz, diga para ela que eu a sustentei durante todo esse tempo. E que se for necessário eu a sustentarei de novo. Que ela pode se alegrar sim, porque se for necessário eu a sustentarei novamente. Promessa de que essa criança vai viver livre dessa dor, da enfermidade, é na eternidade, não é aqui, é na eternidade. Mas aqui, nós temos a garantia de sermos sustentados. E os discípulos, glória a Deus, os discípulos, eles só conseguiram agir com ousadia, com intrepidez, quando eles conseguiram entender a direção certa do Senhor, que aponta para a eternidade. Amém? Glória a Deus. No mundo tereis aflições, a palavra ela nos diz. Nós lemos lá em Efésios também, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistirmos o dia mau. E a palavra de Deus não diz que o dia mau ele viria para uns, para outros, para uns poucos ou para qualquer um, mas a palavra é direcionada para mim e para você. Tomai a armadura de Deus para resistir o dia mau. A palavra está nos garantindo que enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a dias maus. E hoje pela manhã eu estava lembrando, quando eu estava ministrando na igreja, quando o dia mau bateu na minha casa. Quando o dia mau bateu na minha casa. Nós estávamos muito bem de férias no Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio. Que alegria, que férias gostosas, que lugar maravilhoso. E num daqueles dias, eu lendo a palavra, eu me deparei com aquele versículo que diz assim, Jesus dizendo, eu vos mostrarei a quem é semelhante, aqueles que creem em mim e obedecem a minha palavra. Eles são como uma casa edificada sobre a rocha, que ainda que venha tempestade e bata sobre essa casa, ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha. E aquela palavra, ela veio no meu coração como uma flecha. Será que eu nunca tinha lido essa palavra? Já tinha lido uma, duas, não sei quantas vezes eu já tinha lido essa palavra, mas ela entrou no meu coração como uma flecha. E eu disse, aleluia, então é assim que o Senhor me vê, Jesus, como uma casa edificada sobre a rocha, que ainda que subam as águas, que ainda que venha a tempestade de ímpeto contra a casa, que ela não vai cair. Jesus, que alegria, e aquela palavra me trouxe uma alegria muito grande. Quando nós voltamos, mais ou menos 2 semanas, o meu esposo, ele adoeceu gravemente. E foi uma turbulência muito grande. Ele foi internado até que se descobriu o diagnóstico, faziam-se muitos exames e os médicos tentando saber o que estava acontecendo. E eu ali com ele no hospital, no meio desse turbilhão, porque o dia mau tinha chegado na minha casa. Foram 10 dias de internação. 10 dias de internação. Um dia, quando eu me sentei, e que eu acredito que lágrimas iriam rolar dos meus olhos, ou talvez algum questionamento, quando eu disse, Jesus, eu ouvi uma voz no meu coração dizendo, você já tem a palavra.
E eu me lembrei da palavra que eu recebi. Falei, amém, amém, Jesus. Eu sou uma casa edificada sobre a rocha. Ainda que as tempestades estejam vindo com fúria, batendo sobre as paredes dessa casa, essa casa não vai sucumbir porque está firmada sobre a rocha. Meus queridos, eu acredito que as pessoas daquele hospital devem ter achado que eu era meio maluca, porque eu andava pelos corredores do hospital e eu dizia, eu sou uma casa edificada na rocha. Ainda que a tempestade esteja vindo com fúria, essa casa não vai cair porque está edificada sobre a rocha. Um belo dia, quando eu estou passando no corredor do hospital, eu vejo sentado naquele corredor, sentado na cadeira, o cantor Regis Danese. Vocês conhecem o Regis Danese? Da música do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. E aquele homem, ele não estava ali no hospital para visitar ninguém, nem para cantar, nem para fazer nada. Ele estava ali porque o dia mal tinha batido na casa dele também. Ele estava ali com a sua esposa tinha dado à luz a sua criança, a sua filha mais nova, aquela criança tinha nascido prematura e estava com risco iminente de morte. O dia mal, ele não escolhe pessoas. Nós estamos sujeitos ao dia mau. Sujeitos ao dia mau. E eu só sei, o que eu posso te dizer, é que havia sobre nós a promessa do sustento no dia mau. Meu esposo está ali, para honra e glória do Senhor Jesus. Restaurado. Glória a Deus. E o Regis Danese, ele dá testemunhos que a sua criança hoje já é uma mocinha. Canta junto com ele. Amém? Aleluia. Nós vamos aprender um pouquinho com Abraão. Eu achei muito interessante. Nós vamos voltar lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, e nós vamos aprender um pouquinho sobre a postura de Abraão no dia da adversidade. Abraão, ele tinha recebido do Senhor uma promessa. Essa promessa está lá em Gênesis capítulo 15. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Abraão estava ali questionando a Deus, né, falando com Deus que ele não teria um herdeiro. Será que ele teria que deixar as coisas dele para o filho, para os criados, porque ele não tinha um herdeiro? E o Senhor disse para ele que não seria. Um filho, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? O Senhor fez uma promessa a Abraão, que ele teria um herdeiro gerado por ele mesmo e por sua esposa, e que a sua descendência seria maior do que o número das estrelas do céu. Mas quando nós chegamos no capítulo 22 do livro de Gênesis, o Senhor, ele chama Abraão, ele disse: Abraão, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão tinha promessa que ele teria um herdeiro. Abraão tinha uma promessa que ele teria uma descendência numerosa. E agora?
Como que é isso? Como que é isso? Pega o seu único filho, o filho da promessa, Abraão. Sacrifica a mim em holocausto. A primeira coisa que nós aprendemos com Abraão, que a prova, ela é particular, ela é nossa. Ela é nossa. Meus queridos, eu fico imaginando, na noite anterior de Abraão sair para fazer aquilo que o Senhor o ordenara, eu imagino como foi a noite daquele homem. Eu imagino as lágrimas rolando no seu rosto, e teria de ser um choro silencioso, porque Sara não podia nem sequer imaginar o que estava para acontecer. Porque creio no meu coração, meus queridos, se ele conta para Sara, a narrativa bíblica teria que ser mudada. No outro dia iria se escrever que não houve sacrifício, porque Sara fugiu com Isaac para um lugar e ninguém nunca mais encontrou. Porque eu, como mãe, era isso que eu faria. Não é? As mães concordam comigo? Meus queridos, Sara ia pegar Isaac e ia sumir. Abraão não podia nem compartilhar com ela, não. Muitas vezes no momento da prova é assim que nós nos sentimos sós. Aleluia. Nós vamos ver que Abraão, ele não recuou. Abraão, ele não parou. A palavra de Deus nos diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se. Ele não parou, ele não voltou atrás. Ele levantou-se. Preparou seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha, Abraão não parou o seu trabalho. Ali um homem idoso, ele mesmo cortou, rachou a lenha que ele iria levar para o holocausto. Ele não parou o seu trabalho. E eu me lembro que nós, nesse momento que o dia mal chegou na nossa casa, nós também não paramos o nosso trabalho. E há pouco tempo atrás, uma irmã me confidenciou algo, que quando nós estávamos na casa do Senhor, ali eu orava ao Senhor, eu dizia: Senhor, nos socorre, socorre as nossas vidas, socorre o meu marido, socorre, nós não podemos, nós não estamos preparados para prosseguir sem Ele. Enquanto eu fazia essa oração na casa do Senhor, o louvor precisou de ajuda. E quem foi ajudar o ministério de louvor? Foi o pastor Jorge me ajudar o ministério do louvor. Magro, abatido. E cantou junto com o ministério de louvor e dançou para o Senhor e fez a igreja dançar para o Senhor. Há pouco tempo atrás, uma irmã falou comigo: pastora, naquele dia, quando nós vimos aquela cena, nós falamos: pastor Jorge está despedindo de nós. Hoje é a despedida dele, porque era tamanha alegria que ele estava ali na frente. Pastora, nós estamos lá para fora, chorando e orando por ele. Mas não era despedida. Foi porque o trabalho, ele não foi parado. O trabalho, ele não pode parar. Não pode parar. O Senhor, ele confiou em nós a continuidade do seu ministério. Jesus confiou em nós. Em nós. Confiou a nós a continuidade do seu ministério. Nós não podemos parar. E Abraão não parou. Abraão não recuou. E outra coisa que Abraão fez, ele usou a linguagem da fé. Olha o que Abraão diz para os seus servos.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Amém? Depois de adorarmos, voltaremos. Mas Abraão não estava subindo ao monte para sacrificar o seu filho? Mas ardia no coração dele a promessa. Ardia no coração dele, ele tinha promessa. Ele tinha promessa, o seu herdeiro seria Isaque, aquele que foi gerado por ele, o filho da promessa. Então eu não sei o que vai acontecer naquele monte, mas a promessa é que ele será o meu herdeiro. Eu sei que nós iremos lá e nós iremos voltar. Nós voltaremos. E mais à frente, quando o próprio Abraão começa a preparar o altar do holocausto, Isaque olha e diz: pai, eu estou vendo as coisas aqui, eu estou vendo as brasas, a lenha. Pai, mas e o cordeiro? Cadê? Eu não estou vendo o cordeiro. Filho, Deus proverá. Filho, Deus proverá. Amém? No momento da dificuldade, nós precisamos usar a linguagem da fé. Abrir a nossa boca e dizer: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos chamou e nos salvou. Nós somos mais do que vencedores. Usar a linguagem da fé. Essa é a direção certa. Essa é a direção certa no tempo da dificuldade. Essa é a direção certa. E os discípulos, eles conseguiram entender a direção apontada por Jesus. A direção da eternidade. E Jesus ali, ele deu para eles 3 ferramentas valiosas para que eles pudessem suportar o momento da ausência, o momento da separação. Enquanto eles estivessem separados, Jesus deu aos discípulos, ele dá à sua igreja 3 ferramentas valiosas. A primeira delas, crer na promessa. Não deixar que essa promessa, de maneira alguma, ela seja ofuscada do seu coração. E que promessa é essa? A promessa que ele deixou lá em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. A nossa promessa é de que nós estaremos com ele. E é ali que os nossos olhos têm que estar fitos. Nós estaremos com ele. Nós estaremos com ele. Não deixe que nada roube do seu coração essa promessa. A promessa da eternidade. Nós estaremos com ele para sempre. Para sempre. Para sempre. Andar com os nossos olhos fitos na promessa. Não permitir que essa promessa ela deixe de arder em nossos corações. Outro dia bateu na minha casa um senhor testemunha de Jeová, e eu recebi muito respeitosamente. Ele falou comigo assim: qual é a sua esperança? Eu disse para ele assim: a minha? Eu vou morar no céu com Jesus? Mas ele não gostou. E ele falou assim: não é bem assim? Eu falei: mas como não é? Eu preciso te explicar. Eu falei: mas que explicação que tem? Eu falei: está aqui na minha palavra, é promessa do Senhor, que eu estaria com ele, eu vou morar no céu com ele.
A palavra de Deus disse que ele não é homem para mentir. E ele queria me convencer que havia apenas um número. Eu falei, o senhor me faz um grande favor. Desse número que o senhor está apresentando, o senhor tira um. Porque esse um sou eu, que essa promessa é para mim, e eu vou morar no céu com Jesus. Aí, por fim, ele falou assim, eu preciso marcar um estudo com você. Aí eu falei, não vai dar não. O senhor está querendo marcar um estudo comigo para falar que eu não vou morar no céu com Jesus? Não vai ter jeito não. Jesus abençoe a vida do Senhor. Essa é a nossa promessa. Ela precisa arder no nosso coração todos os dias. Nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando. Amém? A segunda ferramenta que o Senhor nos dá é a total dependência do Espírito de Deus enquanto estivermos aqui. E eu posso te dizer por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque foi dada uma incumbência ao Espírito Santo de cuidar de nós, de zelar das nossas vidas, de nos conduzir até aquele dia que Jesus virá para nos buscar. E o Espírito Santo, ele executa a sua função com maestria. E ele não desiste de nós. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele só vai nos deixar o dia que ele nos entregar para Jesus. Somente naquele dia. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo, ele não desiste de nós. A nossa segunda ferramenta para vivermos enquanto aguardamos o reencontro. Total dependência do Espírito Santo de Deus. Total dependência. Jesus disse, ele estará em vós. Ele estará convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em vós. Ele habita em você. Se você parar, você ouve a sua voz. Se você prestar atenção, você vai ver ele te apontando a direção certa. Se você deixar, ele vai te conduzir nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E a terceira ferramenta. A certeza do sustento. A certeza do sustento no dia mau. A certeza do sustento no dia mau. Amém? Glória a Deus. Essa é a direção que o Senhor aponta, a direção certa que o Senhor aponta para a sua igreja, nesses tempos que estamos vivendo. Mas a igreja, ela tem entrado em conflito, porque a igreja acha que ela tem que está vivendo esse tempo sem dor, esse tempo sem luta, esse tempo sem provação aqui. E a direção certa, ela aponta para a eternidade. Essa é a direção certa. O compromisso de Jesus conosco é na eternidade. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, não existem palavras para te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho conosco. Não existem palavras para agradecer ao Senhor, ó Pai, que quis se revelar a nós e o fez através da tua palavra.
Pai querido, no nome de Jesus, nós enquanto igreja do Senhor, nós queremos curvar os nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Entregar ao Senhor os nossos temores, os nossos medos, Pai. Pai, tomarmos, ó Pai, tomarmos a direção da Tua palavra para nós. Pai, a Tua palavra que nos garante, Pai, nos garante sustento na hora da luta. Deus, a Tua palavra diz que muitos seriam as provações do justo, mas que o Senhor os livraria de todas elas. Oh Pai, no nome de Jesus, nós queremos curvar o nosso coração à Tua palavra e declarar que nós escolhemos crer, ó Deus. Nós escolhemos crer. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se termos andado, ó Deus, caminhado por vistas, por aquilo que temos visto, por aquilo que temos ouvido, Pai. Tantas más notícias, tantas catástrofes, ó Pai. E quem sabe temos caminhado naquilo que temos visto e ouvido diariamente. Pai, mas nós escolhemos caminhar em direção da Tua palavra. Nós escolhemos caminhar na direção que o Senhor tem para nós, na direção que o Senhor tem para a Tua igreja. Oh Pai, e nós queremos caminhar nessa certeza de que nunca estivemos e nunca estaremos só. Nunca estaremos só. Oh, nós Te louvamos, Pai. E nós pedimos ao Senhor, continue a nos conduzir enquanto estivermos aqui. Pai, que a Tua igreja, Pai, ela venha cumprir o Teu papel de luz do mundo e sal da terra, de resposta ao desesperado, Pai, de resposta, Pai, àquele que está em trevas. Que possamos, ó Pai, possamos ser a resposta para essa geração que geme, que sofre, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite. Foi um privilégio muito grande conhecer você, que vai morar no céu comigo naquele dia. Nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Não deixe que nada tire do seu coração essa promessa. Nós estaremos lá. Jesus abençoa a sua vida. Amém?